Gente, boa noite então para todo mundo. Tudo tranquilo, todo mundo me escutando aí normal, né? Sim, tá escutando. Bom, gente, na aula passada vocês ficaram com uma tarefa de casa aí, não foi? Quem fez a Foi, tarefa? eu fiz. Então vamos lá. Quem falou que fez aí? Denise, quero escrever quem eu sou, né? Isso. Escreveu? Você quer compartilhar, Denise? Assim, de forma resumida. Pode Bom, ser. eu comecei no dia 9 na nossa aula, terminei no outro dia. Eu coloquei aqui que eu sou uma pessoa que, nesse momento da minha vida, né, eu estou em busca de uma oportunidade de emprego e de estudar, e que Deus abençoe que eu consiga conciliar as duas coisas, né? E coloquei também para Deus sarar meu coração aí de certas dificuldades, problemas que eu estou tendo, e que Ele me afaste das pessoas e do que não é de Deus, né? Que não chegue até a mim. E coloquei que eu estou no processo de cura, e que depois eu vou revisitar isso aqui, coloquei mais detalhes do que eu estou passando, que eu vou revisitar e que eu tenho certeza que eu vou ter evoluído, né? E que eu vou estar com a minha porta com o meu emprego e conseguindo estudar. De forma resumida, né? Eu detalhei mais assim. Ótimo. Mais alguém, gente, fez? Gostaria de compartilhar? Eu fiz, eu escrevi mesmo, peraí, eu tenho que ir lá pegar, só um minuto. Foi fácil, Denise, fazer ou não? Ah, mas, assim, mais ou menos. Eu já tinha escrito, eu já tinha feito uma carta aqui para São José, meio que me ajudou muito, né? No dia de Uhum. São José, eu fiz uma carta para São José e meio que me ajudou um pouco. E eu confesso que escrever foi bom, é meio que como se estivesse colocando para fora, né? Porque realmente aqui eu detalhei muitas angústias, muitas coisas que eu estou vivendo. E eu acho que me ajudou, é como se tivesse conversando com alguém, sabe? Colocando aqui o meu papelzinho. Mas foi mais ou menos. Cadê a Ellen? Tô aqui. Então, eu coloquei uma coisa, foi um exercício mais genérico, assim, do que o dela, assim, talvez menos profundo, não sei. Uhum. Mas eu, tipo, como eu me entendo, né, eu coloquei uma coisa mais como eu me entendo no mundo, assim, né. Eu me entendo como filha do José Martins e da Umbelina, irmã do Herbert, namorada do Guilherme, sou corredora de rua, amo ouvir choro e jazz, música em geral. Sou estudante de piano, além de estar estudando agora o mestrado em engenharia química. E estou fazendo um duo, inclusive, com o meu namorado, a gente compondo músicas autorais. Eu sou uma pessoa, assim, reconhecidamente pelas pessoas ao meu redor, eu gosto muito de ouvir o que as pessoas ao meu redor pensam sobre mim, né? Até um pouco disso é uma coisa, pela minha personalidade, eu sempre tive. eh, Eu sempre fui uma pessoa mais decidida, com uma personalidade, vamos dizer, mais forte. Então, eu sempre. Quando você tem uma personalidade mais forte, você é mais segura e decidida, você acaba sendo mais, vamos dizer, tendo mais feedbacks das pessoas, né? Mesmo que não sejam tão bons, né? Então, eu sempre tive isso em mim, é uma característica minha, que eu sou dessa forma. Eu também sou um pouco impaciente. Essa é uma característica até que eu considero um ponto de fraqueza, que é uma coisa que eu sempre tenho que trabalhar dentro de mim. Até por conta disso, eu acho que ela se liga bastante à sinceridade, né? Que às vezes eu não tenho muita paciência para rodeios e coisas assim, mas procuro agir sempre com retidão. Sou uma pessoa muito feliz, muito realizada hoje profissionalmente. Eu trabalho, né, com essa parte de químicos para mineração, aqui minério de ferro aqui dentro do quadrilátero ferrífero. Então sou bem conhecido aí dentro do mercado de mineração como uma pessoa que
trabalha com processamento mineral, com soluções químicas. Eu gosto muito de escrever, não só música, mas também poesias, reflexões. Sempre gostei, desde quando eu fui alfabetizada, então é uma coisa da minha rotina, conforme eu tinha mencionado até no outro encontro nosso. Eu sempre gosto muito de usar criatividade para todos os segmentos, né? E também gosto de costurar roupas, também gosto de dançar, fiz dança uns 4 anos, balé e entre outras danças. Também amo viajar, adoro tirar fotografias de locais, fotografias bonitas. Eu amo ler, sempre gostei de ler também muito, então eu acho que para mim ler e escrever são duas coisas que estão muito associadas. Então eu gosto de ler desde livro. O que eu mais tenho gostado assim ultimamente, né? Porque o gosto de leitura vai mudando, né? Quando eu tinha 10 anos era uma coisa, hoje é outra. Então hoje o meu maior interesse são livros mais dramas psicológicos e filosóficos, romances, mas com esse pano de fundo, né? Como Dostoiévski, por exemplo, que eu tô quase fechando todos os livros deles. Já li bastante filosofia, psicologia, há uns anos atrás. Eu adoro conhecer pessoas e culturas novas. E é isso. Eu me enxergo dessa forma. Legal, Ellen. Foi fácil, né? Pelo jeito. Para mim foi fácil. Eu sempre tive, principalmente, algumas dificuldades que eu passei na minha vida, né? Perda de familiares, doenças, coisas assim. Então, eu já passei por um período existencial muito grande. E aí, nesse período mesmo, tive que aprofundar bastante no autoconhecimento, às vezes até busca de ressignificação da vida, de tudo, de todos. Então, assim, eu já passei bastante por esse processo ao longo da minha vida. Vamos dizer, entre aspas, fui obrigada, né, o destino. Então, para mim, é um exercício que eu faço diariamente, de focar nas minhas prioridades, em quem eu sou, onde que eu quero estar, onde eu estou, né, e nessa evolução constante. Então, você tem que saber, né, para você, quem você quer ser amanhã, você tem que saber quem você é hoje, né, é o primeiro passo, assim, então eu enxergo dessa forma. Então, para mim, é um exercício meio diário que eu faço, assim, conscientemente, vamos dizer assim, já é automático. Legal. Nós vamos voltar na sua fala depois aí. Você deixa uma reticências boa aí, que é o gancho que a gente vai buscar aqui depois né, pra gente continuar a aula aí hoje, tá? Mas parabéns aí pelo trabalho. Beleza. Gente, mais alguém fez? Gostaria de compartilhar? Falar se foi difícil, se foi fácil, se conseguiu, se não conseguiu, se teve alguma dificuldade no momento que foi escrever, se sentiu alguma coisa, se ficou triste, ficou alegre. Oi, professor. Eu prefiro não falar aqui o que eu escrevi, mas assim, Uhum, eu só queria compartilhar que foi relativamente fácil escrever, porque quando você para pensar como está a sua vida atualmente, você meio que começa a desabafar, e é muito fácil você colocar no papel aquilo que você está sentindo no momento, os problemas pessoais, coisas mesmo da vida pessoal. E foi até bom fazer isso, porque foi como eu acredito que foi a primeira moça que falou, acho que foi a Denise, que falou que é uma forma da uhum. gente colocar para fora o que a gente está sentindo no momento. Às vezes vem mais coisa do que você tinha em mente, você nem percebeu que estava sentindo aquilo no momento. Então foi um exercício muito bom, gostei muito, mas eu preferia não compartilhar, vou guardar para mim. Eu sei Sim, que sim. vai ser muito necessário daqui a algum tempo. Eu espero que eu esteja em outro cenário, diferente do que eu coloquei agora, mas foi muito bom o exercício, gostei muito. Ai, que bom. Mais alguém, gente? Gostaria de compartilhar aí a experiência? Não quiser falar, não precisa não, tá, gente? É só, de repente, compartilhar a experiência, né? Se teve, como a Brenda colocou aí, fica à vontade. Essas rodinhas de conversa, nossa, a gente faz parte também, sabe? Pra gente, né? Pra gente colocar, pra vocês me contarem como é que foi a experiência de vocês com essas dinâmicas, apesar de estar à distância, né? Mas a gente consegue aí, né, fazer algumas dinâmicas e consegue evoluir, né, com elas aí futuramente. Então, se alguém quiser falar, a gente tá aberto ainda, tá? Eu vou continuar aqui, mas se alguém quiser falar, pode ficar à vontade, aí tem espaço, tá bom?
Então, assim, gente, por que você... A Brenda colocou uma coisa aí, né, que é a questão da... como que você consegue se enxergar, né, quando você coloca no papel. Por que isso acontece? Alguém saberia me dizer por que isso acontece? Nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Alguém saberia me dizer? Porque quando eu coloco essas coisas no papel, pessoal, eu consigo me enxergar, né? De uma forma que às vezes eu não consigo fazer durante os meus dias. Então, foi aquela reflexão que eu fiz com vocês nas aulas anteriores e do espelho, né? Quando eu consigo me olhar no espelho, consigo fazer um raio-x daquilo que eu estou sentindo, isso aí é um dos parâmetros principais para a gente, né, conseguir atingir essa felicidade, atingir essas metas que a gente tem na vida, né? Não somente a felicidade propriamente dita, né, pela própria etimologia da palavra, mas também para as metas que a gente tem que atingir na vida, né? Então essas metas também elas nos levam a gente conseguir, né, buscar e a se apoiar, né, principalmente em momentos difíceis aí, como a Ellen colocou, né, que é justamente a questão da resiliência, que a gente vai ver um pouquinho daqui, acho que nos próximos slides aqui, nós vamos falar sobre ela, que é essa capacidade da gente receber impactos da vida, né, e a gente conseguir absorver essa energia de uma forma mais simples e mais calma possível. Então, as pessoas que elas têm essa capacidade de receber, né, essas pancadas da vida, vamos dizer assim, conseguem dissipar essa energia de uma forma mais tranquila, são as pessoas que mais conseguem sobressair aí, tanto na questão da felicidade quanto na questão das metas da vida que a gente quer, né, chegar também. Então isso é uma coisa importantíssima, né, que a Ellen colocou aí, tá bom? Então assim, guardem essa folhinha, né, o pessoal que fez aí, né, espero que todo mundo tenha feito, guarda porque a gente vai retomar essa folhinha lá no final do curso, quando a gente estiver acabando a disciplina, né? Então a gente vai retomar para quê? Né? Igual a, a Denise colocou, né? A Brenda colocou, de tentar estar num estágio diferente daqui a um tempo, né? Então contrapor justamente os cenários que eu tenho aí, um cenário de repente que eu tenho que eu não esteja muito bem, com um cenário que eu tenho, por exemplo, que eu estou bem melhor. E principalmente como é que eu consegui fazer essa transposição, né, de um cenário, vamos dizer assim, negativo, de um cenário não muito proveitoso para um cenário melhor, tá? Então depois nós vamos fazer esse exercício, a gente tem os outros para fazer à frente também, e a gente vai, né, conversando sobre isso aí, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos? Bom, então vamos lá, gente. Eu acho, tá, que na aula passada a gente parou nessa questão do ambiente positivo, não foi? Que eu falei da questão da gente ter um lugar, né, um lugar que seja um lugar que me inspire coisas positivas, que me inspire coisas boas, né? Que é justamente aquilo que vai me fazer transpor também essas dificuldades que eu tenho ao longo da minha vida. Então, o ambiente, né? Tem um ditado que fala que o ambiente faz o ladrão, né? Mas o ambiente faz a gente ser feliz também, dependendo das circunstâncias que a gente esteja ali, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do ambiente na aula passada. E aí, para que serve, né, esse conceito de ressignificação? Muitos de vocês já falaram bastante sobre isso, né? O que é ressignificar, né? Se a gente pegar o conceito da palavra, ressignificar, é dar um novo significado a uma experiência, mudando a forma com que percebemos essa experiência. Isso, gente, é uma das bases aí da terapia de reprocessamento generativo, é essa, né? É a gente conseguir fazer uma retrospectiva da vida da gente, né? Daqueles momentos que a gente passou e que ficou marcado, né? Como se fosse ali uma marca que a gente tem durante a vida da gente, a gente consegue voltar lá atrás, né? Através do nosso próprio pensamento, tentar reviver aquele momento, que foi um momento que de repente não foi um momento muito interessante, e aí tentar enxergar de um outro ângulo, né? Tudo aquilo que aconteceu. Nós chegamos a falar aí sobre a questão de como que uma pessoa machucada ela destrói muito a vida das pessoas, né?
E às vezes destrói sem querer, né? Como eu já comentei com vocês, a gente não percebe o que a gente está fazendo, né? A gente só percebe depois, né? Ou algum amigo que tenha coragem de chegar na nossa frente, né? E falar pra gente. Ou então, depois que eu já estraguei muita coisa, né? Eu começo a perceber a que ponto, né? A que situação que eu realmente cheguei, tá? Então, a gente ter essa capacidade de voltar, né? Mentalmente, no momento que eu vivi alguma coisa que não me fez bem, que me fez muito mal, né? Lembra que nós falamos dos sentidos, né? Então nós temos principalmente quando eu uso muitos meus sentidos de forma global, que é o mindfulness que a gente falou nas aulas anteriores, aquele momento fica muito registrado na memória da gente, né? E esse registro que eu tenho, ele pode ser negativo ou pode ser positivo. Como ele fica escondidinho, né? Vira e mexe, ele aparece, né? Então ele aparece e às vezes aparece para derrubar a gente. E a gente nem sabe, às vezes, por que eu estou sentindo aquilo, tá? Então, essas questões, né? Principalmente que a Brenda colocou, né? De você fazer a escrita das coisas que estão acontecendo na sua vida no momento, é uma forma da gente começar a se autoconhecer, né? Porque eu só consigo ressignificar alguma coisa se eu me autoconheço. Então eu começo, sabe, passar por esses momentos, né, como a Ellen colocou, que ela já passou por vários, e aquilo ali vai, né? A gente vai criando um casco, na verdade, né? E esse casco, na verdade, ele ajuda a gente a passar pelos momentos aí ruins da vida. É bom, tá? Mas ao mesmo tempo, dependendo de como eu crio esse casco ele pode ser mais um peso que vai me atrapalhar futuramente. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque eu posso estar criando, né, realmente esse casco, mas esse casco ele pode estar servindo como um peso ali, né, que de vez em quando ele vai vir à tona e vai acabar me derrubando. Então, por isso que a importância, nós falamos sobre isso, perdão, né? A gente voltar atrás, a gente, né, dar um novo sentido para a vida, né? Essa questão da ressignificação que a gente está falando, isso me ajuda a desviar o foco, né, daquele problema principal que me aconteceu, tá? Um exemplo muito prático disso é quando a gente tem uma queimadura, né? Então, tem uma queimadura no braço, por exemplo, você consegue curar aquela queimadura, mas você percebe que a pele naquela região ela fica frágil, né? Mesma coisa com a gente durante a vida. Então a gente vai recebendo impactos, recebendo impactos, recebendo impactos. A gente acha que a gente se curou, mas aquilo ali vai ficando, né? E vai me machucando às vezes, vai me trazendo para um outro cenário que eu não quero. Então, se autoconhecer, fazer esse exercício que vocês fizeram aí, né? Para que eu consiga me conhecer mais, tá? E a gente começar a ter percepções ao longo da vida da gente seguinte, né? Por que eu não estou bem hoje? Né? Então, se eu parar e pensar, cada minuto da minha vida, né? Eu estou muito bem hoje, aí quando chega amanhã, não estou bem amanhã, o que está acontecendo comigo? Então, as pessoas elas têm dificuldade de enxergar o que está acontecendo com elas. Né? E aí, se eu não enxergo o problema, gente, como é que eu resolvo o problema? Né? Então, eu preciso ter essas ferramentas, tá? Mas essa capacidade que a vida nos dá, né? Trazendo obstáculos, isso para a gente é muito importante. Né? Quanto mais eu passo por eles, mais eu vou criando aí né? Essa carapaça aí realmente, essa casca, né? Que vai me ajudar depois a passar por esses momentos de uma forma um pouquinho mais suave, né? Mas, né, não leve de forma que isso aí vire um peso na vida de vocês. Né? É importante ter essa carapaça, né? É importante passar por isso, mas ela não pode virar um peso, um karma na sua vida, porque senão se ela virar um karma, ela vai te atrapalhar ao invés de te ajudar, tá bom? Por isso que é importante a gente ter válvulas de escape, a gente entender o que está acontecendo, sabe? A gente relevar certas situações, passar por elas de uma forma legal, né? Porque isso aí vai me trazer um regozijo muito grande depois, tá? Agora, se eu ficar armazenando aquilo, né? Que vai fazer mal ao invés de me ajudar futuramente, tá bom? Então a gente tem aí, né? Qual que é a importância da ressignificação? Então, superação de dificuldades, né? Ela permite que as pessoas enfrentem, né, os fracassos, principalmente as perdas, os traumas, né? De uma maneira um pouco mais construtiva, né? Não sendo aquilo que vai, aquele trauma, aquele fracasso, né? Porque fracasso todo mundo passa durante a vida,
Não tem condição de você falar para mim assim, eu não tenho fracasso nenhum. Não, vou ter, né? Só que eu tenho a opção, às vezes, né, de fracassar e ficar parado ali, estático, né? E aí o nosso cérebro reptiliano, ele faz isso com a gente. Qual que é a questão? Ele é o on-off, né? Então, ou eu corro, resolvo o fracasso, ou eu fico nele, né, e me acomodo. Então, quando eu consigo ter essa capacidade de olhar o negócio de um outro foco, né, tirar o foco daquele problema principal que está acontecendo na minha vida, eu começo a entender que as coisas, né, elas vão acontecer e ao longo da vida eu vou passando por elas e não vou nem percebendo mais. Né? Igual aquele pessoal da Índia lá, o pessoal faz uma caminhada sobre aquelas brasas, né? E aí o pessoal eles treinam, então o pessoal passa às vezes na brasa e o pessoal nem sente mais. Mas é porque treinou, né? Criou aquela casca e aí você não sente mais isso aí. Como é que a gente faz isso de forma sentimental? Como é que eu faço isso de forma psicológica? Principalmente treinando todos os dias o perdão. Treinando todos os dias a capacidade de olhar para o outro e saber que se o outro me feriu, é porque ele está mais ferido do que eu. Até rimou, né? Porque é assim, gente. Tá? E se eu não faço essa experiência, se eu não cultivo essas experiências positivas com isso, eu vou virar um computador com HD lotado de coisa, e aí vai chegar num ponto que a minha mente não vai suportar e eu vou acabar fundindo o motor. Tá? Então eu preciso tentar escapar dessas formas aí. Bom, Essa outra questão do questão. perdão, essa questão do perdão, eu acho que entra também um pouco do auto-perdão também, sabe. Eu sempre sofri mais com as minhas cobranças internas do que com as cobranças externas, na ao longo da minha vida. Então, assim, até o perdão interno, entender que você tem limitações, que às vezes, por mais que você tenha capacidade naquele momento, devido às diversas variáveis e coisas que estão acontecendo na sua vida, você não pôde fazer o melhor possível, o melhor possível era limitado naquele momento, então assim, eu tive que aprender muito esse perdão. Para mim é mais fácil perdoar o outro do que a gente ter o auto perdão, às vezes, por conta de que você tá com você o tempo inteiro, vamos dizer assim. Sim, é. E lidar com essas limitações próprias mesmo, né. Então eu acho que esse exercício também do perdão diário, até para o auto perdão, é muito importante. Gente, o que a Ellen colocou é extremamente significativo pra gente, né, nessa jornada. Por quê? O que é o auto-perdão? Às vezes eu consigo perdoar, como ela colocou, eu consigo perdoar o outro, mas não consigo me perdoar pelo que eu fiz, né? Só que quando a gente para pra pensar, né, sobre uma ótica um pouquinho diferente, quando eu consigo sair de mim, né, e enxergar o negócio de um outro foco, tá? Eu começo a entender que da mesma forma que o outro errou comigo, eu tenho direito de errar com as pessoas também. E que eu sou ser humano e que isso vai passar, né? Então que eu não posso ficar com aquilo como um karma para mim. Então esse auto perdão, gente, realmente a Ellen colocou muito bem, é complicado, né? Tem gente que perdoa todo mundo, mas não consegue se perdoar, tá? Então se eu não me perdoo também, não vai resolver muita coisa, gente, tá? Então eu preciso realmente olhar para dentro de mim, né? Reconhecer que as minhas mazelas, reconhecer minha pequenez e a partir disso você fala, não, para aí, pô, né? Eu pequei, realmente errei ali com um amigo meu ali, mas eu posso voltar atrás, tá? Então é diário, né? Foi o que a Ellen colocou. É um exercício diário que a gente tem que fazer, tá? E a gente olhar nossas limitações. E aí, olha que interessante. Em muitos casos, por exemplo, às vezes eu não consigo me perdoar por coisas que às vezes nem foi eu mesmo que cometi. Porque acontece da seguinte forma, né? Como a Ellen colocou, o que é o meu melhor? O meu melhor é fazer o que eu posso fazer no momento, com as condições que eu tenho da melhor forma possível. Então, se eu falar para você, eu posso fazer uma casa aqui hoje, eu vou fazer uma casa de sapê, certo? Hoje é o que eu tenho. Então, eu posso fazer a melhor casa possível de sapê daquela forma. Mas, dentro de mim, sempre fica qual a questão? Eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter me dado mais, eu poderia ter feito mais. Essa cobrança, ela é boa até um certo ponto, né? Porque se a gente extrapola essa cobrança, gente, eu começo a entrar num loop, tá?
Porque o nosso cérebro reptiliano, ele procura sempre a felicidade. Então, se eu começo a me cobrar dessa forma e não enxergando que aquilo que eu fiz é o melhor que eu poderia ter dado, nas condições que eu operacionei aquilo ali, eu começo a entrar no loop eterno. O que é um loop eterno? Eu vou ficar ali, ah não, eu poderia ter feito melhor. Mas você nunca vai saber o que seria o melhor, entendeu? Porque naquele momento eu não consigo enxergar esse tipo de coisa. Então, pensa no seguinte, a gente realmente tem que fazer o melhor, tá? Mas o melhor de acordo com as condições que eu tenho. Porque às vezes eu não tenho as condições todas para fazer do jeito que eu quero. E às vezes o jeito que eu quero não é o jeito que foi feito. Então eu preciso acostumar com essas coisas também. Né? E de uma certa forma, a ansiedade que a gente traz dentro da gente, né? Ela é boa até um certo ponto também que a gente vai ver, mas a ansiedade me atrapalha também. Porque ela vem trazer uma informação para mim que eu não tinha aquela condição de fazer melhor, mas a minha ansiedade me coloca num patamar onde eu deveria ter feito daquela forma, deveria ter sido muito melhor do que era, né? E isso aí, a ansiedade, gente, ela faz a gente sofrer por antecipação. Ela faz a gente buscar coisas que talvez eu não tenha no momento, mas por antecipação. E isso é totalmente negativo, tá? Então a gente não pode, tem que trabalhar, né? Isso é auto-perdão. O perdão é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, né? E que a gente pode conquistar a felicidade a partir realmente dessas ferramentas. Ó, gente, é simples demais, vocês estão vendo? Então, assim, não tem muito segredo, né? Qual que é o segredo da felicidade? Ah, sinceramente, não tem segredo, né? O perdão é uma das ferramentas mais importantes que tem. E o auto-perdão, como a Ellen colocou muito bem também, tá? Pensa nisso aí, né? Bom, gente, o crescimento pessoal, né, que essa ressignificação me traz, é extremamente absurdo também. Porque a partir do momento que eu começo a ganhar novas perspectivas de uma ótica diferente do momento que eu estou vivendo, aquilo ali me traz também um crescimento pessoal muito grande, tá? Então, pense sempre no seguinte, gente, nada é tão ruim que não possa piorar. Isso aí é o conceito mais básico que tem na vida, né? Só que a partir do momento que eu dou um outro foco para aquela situação, eu consigo enxergar aquilo de uma outra ótica, eu consigo talvez trazer alguma coisa de bom daquele momento, né? Eu sempre falo o seguinte, a pandemia, por exemplo, que foi, né, terrível, aquela situação toda que aconteceu, a gente sabe como que foi, a pandemia trouxe uma coisa boa, né? Eu acho que, para mim, a minha experiência que eu tive com a pandemia, horrível, né? Perdi pessoas da minha família, bem complicado, mas tem uma coisa positiva. A gente se aprendeu a se comunicar com os olhos. Eu não sei se vocês perceberam durante a pandemia, mas a gente não se olhava mais, né? A gente não olhava as pessoas mais. E como eu estava tampado aqui na frente, né? Como é que eu ia fazer? Então, às vezes, você tinha que olhar para a pessoa, né? De repente, a sua própria percepção visual que eu tenho com a pessoa já facilitava uma comunicação. E isso aconteceu muito, porque a gente não tinha o que fazer, né? Era obrigado a fazer isso. Então, olha só, foi um ponto positivo. Um outro ponto positivo que a pandemia trouxe foi o quê? Melhoria de tecnologia. Nós começamos a pensar o seguinte, ó, a gente não tem nada, tecnologia está péssima, a gente não tem vacina, a gente não tem estrutura, a gente não tem nada. Então, se isso aí foi um estopim para melhorar aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei, não posso falar sobre isso, mas que foi um alerta, foi, né? Então, quando eu olho de uma outra perspectiva, né, eu consigo tirar o foco daquilo ali. Né? Na época, meu pai ficava assistindo, né, coitado? Nós ficamos 9 meses, né, sem vê-los. Que é o medo, né, de lá, de repente, passar uma coisa para eles. Nossa Senhora, eu acho que a parte mais triste que tem é acontecer um negócio desse, né? Imagina bem. Né? Você passar para um pai, para uma mãe, sei lá. Então, a gente ficou 9 meses sem vê-los. Aí eu conversava por telefone, né, por vídeo e tal. Aí meu pai ligava para meu pai, ah, nossa senhora, eu tô muito triste. Eu falei, pai, você assistiu televisão? Não, você não viu aquele monte de caixão? Eu falei, pai, pelo amor de Deus, né?
Tira o foco. A gente sabe o que está acontecendo. Mas ficar alimentando a minha mente com coisas que são negativas, eu vou colher frutos negativos, né? E é assim, e é tão forte a capacidade que a gente tem dessas conexões dos nossos neurotransmissores, por exemplo, que a gente consegue somatizar no nosso corpo de uma forma absurda, né? Então, assim, teve uma época que, assim, aqui em Ouro Branco, a gente morava aqui já, né? Lógico, né? E, assim, às vezes eu deitava à noite, sabe quando você começava a sentir falta de ar? Você fala, meu Deus, tô com falta de ar, coisa ruim. Por quê? A mente, né? Fazendo que o meu corpo somatizasse aquilo ali, né? Então, isso não é legal, né? Então, buscar os pontos positivos que existem ao longo da vida, gente, olhar para uma outra ótica positiva, né? Tirar um pouco o negativo é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, tá? Porque fracassos, eles sempre vão existir, não tem como a gente fugir deles, né? Mas sempre tem um ponto positivo, sempre tem. Fique tranquilo, tenta buscar, aí se eu não me autoconheço, eu não consigo buscar esse ponto positivo, né? Então, vai para dentro, introverte, né? E começa a pensar, o que que eu tenho de positivo para tirar desse momento, tá? Porque sempre vai ter, tá bom? E isso faz parte da ressignificação também, tá certo? Bom, no processo de ressignificação, né? Então primeiro a gente passa por uma reflexão, foi o que a gente acabou de falar, né? Então tem um momento ali, eu vou me introverter, vou passar por uma reflexão, vou começar a compreender o que está acontecendo com aquele momento, tá? E aí a partir disso eu vou tentar materializar alguma coisa em mim para que eu consiga transformar aquele momento em algo que seja positivo, tá? Então a primeira etapa que eu tenho da ressignificação é essa reflexão. Então a capacidade que eu tenho de perguntar em que situação, o que essa situação me ensinou, o que ela trouxe de positivo para mim, tá? Quando a gente fala, por exemplo, da morte, por exemplo, né? Tem muitas pessoas que não gostam de falar sobre ela, né? Mas é um tema fantástico. Como é que eu vou fugir dela? Não tem jeito, né? E quando eu falo da morte, por exemplo, qual a característica que eu tive de positivo da morte? Aí se você parar pensando, nenhuma. O que eu vou tirar da morte? De positivo da morte? Mas, né, a gente conhece situações, por exemplo, que a pessoa ela está num estado tão terminal, tão deprimente ali, na cama, sofrendo, né? Não que você queira que ela vá, lógico que você sempre vai querer que a pessoa fique, porque, né, a gente está apegado ali à pessoa, a gente não quer que ela vá embora, né? Mas chega num ponto que você fala assim, foi melhor para ela, né? Tá aí, ué, é um ponto positivo? É um ponto positivo, né? Porque assim, o pior de tudo é você passar um sofrimento do lado de uma pessoa que você ama e ficar por muito tempo sofrendo, né? Para você é ruim que está vivendo o sofrimento do lado dela e para ela também é extremamente complicado, complexo, não é legal, né? Então é um ponto positivo? É um ponto positivo. Né? Então eu preciso buscar essas coisas, né? Eu preciso tentar fazer essa reflexão para tentar buscar essa capacidade de ressignificar, tá? Depois desse período da reflexão, a gente traz uma reinterpretação, né? Foi o que eu falei com vocês da morte. Então, qual que é a interpretação da morte? É terrível, né? A pessoa vai lá, terminou, acabou, pronto, e, né, a gente nunca mais encontra, nunca mais vê, nunca mais abraça e fica por isso mesmo. Mas quando eu faço uma reinterpretação do momento que a pessoa está vivendo, daquelas circunstâncias, de você ficar ali sofrendo com a pessoa, ficar vendo a pessoa sofrer, aí você fala, pô, é duro, é muito duro, né? Mas será que não foi melhor? Porque pelo menos, né, o sofrimento dela foi amenizado naquele momento. Então eu começo a fazer uma reinterpretação daquilo que eu esteja vivendo naquele momento, tá? E isso aí, ó, vem na minha mente o seguinte, né? O que que isso traz de crescimento para minha pessoa, né? Então o que que isso traz? Foi o que a Ellen colocou. A vida vai dando porrada, 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 a gente vai criando casco, e depois as coisas ficam mais maleáveis, né? Elas ficam mais tranquilas, tá? Eu tenho uma tia minha, por exemplo, que ela faleceu, deve ter uns, deixa eu pensar, uns 5, 6 anos, eu acho, né? E assim, ela
ela passou por muitos, cara. Sabe? Ela perdeu filho, né? Porque naquela época tinha vários filhos, né? Eu acho que ela tinha perdido, acho que 3 filhos. Depois ela perdeu o marido, sabe? Aí entraram na casa dela, roubaram a casa dela todinha, que ela morava na zona rural em Lavras, sabe? Bateu no neto dela muito, quase matou o neto dela. E assim, você via ela, cara, uma força, uma coisa que você fala, de onde ela tira isso? Né? Como é que pode um negócio desse? Né? Dependendo do momento cronológico que eu esteja na minha vida, eu não vou conseguir entender isso. Né? Porque quando a gente é mais novo, a gente nunca entende essas coisas, porque né, faz parte do próprio psique ali, do crescimento que o nosso cérebro tem, né, com a capacidade de expansão cerebral que a gente tem durante a vida. Mas aqui todo mundo, eu imagino, todo mundo que esteja aqui já passou por isso e já começou a perceber essas coisas, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai, né? Então, para ela sofreu? Sofreu, mas ela conseguiu dar a volta por si muito mais rápido, por exemplo, se fosse comigo, né? Porque ela aprendeu a tirar todos os momentos que ela viveu da vida dela para fortalecer, né? Para um crescimento pessoal dela. Então, isso é muito importante, tá? E depois, né, a gente vem a fase da aceitação, gente. Aí não adianta, né? Aí não tem jeito. Aí eu preciso falar o seguinte, ó, eu preciso aceitar, né? A morte, por exemplo, ela traz uma parte que a gente chama de luto, né? É onde você vai viver aquele luto, aquela coisa. Antigamente, na roça, o pessoal ficava de preto, tinha aquela coisa toda, né? É o momento que eu tenho que viver. Então não adianta eu falar assim, ah, nossa, eu sou fortão, não sinto nada, aquela coisa, né? Então, assim, o meu avô, por exemplo, materno, quando ele faleceu, eu passei por tudo, né? Não derramei uma gota de lágrima, né? Minha mãe precisava de mim, eu precisava estar ali perto, precisava dar o apoio, que eu precisava, né? E essas coisas a gente sabe que a gente tem que ficar, né? É muita coisa que a gente mexe, né? A logística é terrível, né? Tenebroso o momento, mas eu tinha que estar ali. E aí quando eu fui para Lorena, né? Que eu estudava lá, né? Eu fui para Lorena, e aí quando eu cheguei num domingo em casa, que eu deitei na cama no domingo à noite para dormir, aí que veio aquilo, sabe? E aí eu chorei demais, pensei muito nele, porque eu gostava muito dele, é lógico, né? E aí você passa por aquele momento, é normal. Só que aí chega no momento que você tem que fazer o quê? Colocar o pé no chão e falar, gente, ó, infelizmente, fazer o quê? Né? Eu tenho que aceitar. Porque essa não aceitação, ela vai gerar novamente esse loop que eu falei com vocês, né? E a gente vai ficar sempre voltando naquela situação como se eu estivesse próximo dele, alguma coisa assim. E não é isso mais, passou, né? E a gente precisa entender isso, tá? Isso em qualquer coisa da vida, né? Você está no emprego, por exemplo, você foi demitido, né? Igual a Denise, né? Estava contando aí a situação dela, que ela está procurando emprego. Coisa mais comum que tem. É triste, claro, né? É tenebroso demais da conta, né? Só que o que eu preciso fazer? Primeiro, refletir. O que aquilo ali trouxe para mim de importância, né? Outra coisa, né? Pelo qual motivo eu saí dali, né? Porque eu posso ter saído ou porque corte de gasto, coisa mais comum que tem, eles jogam a gente, né? Infelizmente eles tratam a gente como lixo, a gente sabe muito bem disso, a gente sabe que nós somos mais um, a gente é mais uma estatística do que tudo, infelizmente, por isso que o mundo está desse jeito, né? Pode ser incompetência minha, não fiz um trabalho bem feito, tá? Ou então, gente, pode ser ciclos da vida, né? O meu ciclo naquele lugar venceu, sabe? E uma coisa que eu acredito muito, eu não acredito em destino. Eu não acredito, por exemplo, que nossa, né? Você vai encontrar o cavaleiro ali, né? Aquela coisa toda, aquela história de não vai isso acontecer, né? As coisas elas não são por acaso, né? Elas acontecem por algum motivo. Às vezes eu não entendo o momento, mas se eu começar a ruminar aquilo, se eu começar a pensar, se eu começar, sabe, ir dentro do cerne do problema, eu começo a entender que aquilo ali de repente foi por algum motivo e aquele motivo, descobrir ele para mim, às vezes ele é muito importante. Então pode ser um ciclo, entendeu? E aí você sai daqui para vir para cá, né? Para vir para uma região diferente. Por quê? Porque às vezes você precisa estar ali, entendeu? Né? A gente precisa estar ali.
Tá? Então são coisas que ninguém explica realmente. Tem coisas que a gente consegue decifrar, outras não. Tá? E o problema da gente querer explicar tudo é sempre isso, que a gente nunca vai aceitar nada. Se eu começar a querer explicar tudo, né? Eu vou explicar tudo, eu sei tudo, eu faço tudo. Ah, você vai dançar. Né? Porque a gente na verdade não sabe nada, gente. A gente é muito pequenininho, né? E às vezes a gente fica tão triste de ver pessoas, sabe? Que ela acha que o universo gira em torno dela, né? Não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas já passei, né, pela experiência de conhecer algumas, e às vezes a pessoa acha que o universo gira em torno dela, né? Sendo que não, pô. Como nós somos pequenos, né? Imagina o Fabiano no universo todo, né? Pelo amor de Deus, é muito, né? É muito pititim, né? E uma das coisas que a gente diferenciou dos animais, e isso é muito importante, gente, falar para vocês, é que qualquer animal, por exemplo, que nasce, geralmente ele já nasce sabendo andar. Os animais, eles nascem praticamente com o cérebro pronto. Nós não, né? Nós evoluímos ao longo da vida. Né? Então, quando eu nasci, por exemplo, eu já nasci com todas as propriedades do meu cérebro formada. Só que eu preciso desenvolvê-las. Se eu não desenvolver, eu não aprendo a andar. Se eu não desenvolver, eu não aprendo a falar. Se eu não desenvolver, eu não aprendo a socializar. Então, olha que interessante, ao longo da nossa vida, a gente tem essa capacidade, né, com essa plasticidade cerebral que eu tenho, de expandir as coisas que eu quero, né, e de construir a minha vida da forma que eu achar melhor, entendeu? Então, eu não posso perder a oportunidade de construir a minha vida, né, aqui nessa terra que é muito passageira, da forma que eu achar melhor. Porque muitas das vezes, né, a gente acaba sendo refém de muitas coisas. Né? E essa, sabe, você virar refém de alguma coisa, de um momento, de um sentimento, de uma pessoa, sei lá, gente, de um trabalho, de qualquer coisa que você se torna refém, isso é negativo e vai te levar para baixo. Tá? Então, não sei se foi mais, gente, a cabeça é ruim aqui, não sei se foi a Brenda, a Ellen ou a Denise, né, que foram as que falaram, né? A questão, a gente conviver com a gente mesmo, conviver com a gente mesmo é muito difícil, gente. Entendeu? Porque a gente é um bichinho muito terrível, né? Então, eu preciso de mim mesmo para que eu seja feliz, né? Então, eu preciso construir, eu preciso ser protagonista da minha vida, tá? E para ser protagonista da minha vida, eu preciso conhecer essas coisas. Eu preciso saber justamente quais são os passos que eu vou dar para chegar onde eu quero. Né? E outra coisa, sem pisar em ninguém, sem machucar ninguém. Vai acontecer? Ah, acontece ali e tal, mas não é por intuito meu. É pela minha humanidade que acaba machucando as pessoas que estão próximas de mim. Né? E geralmente são as pessoas que estão mais próximas. Tá? Então, assim, né? Vamos trabalhar para isso. Se o meu cérebro me dá condição para isso, eu preciso descobrir como é que essa maquininha aqui em cima trabalha para fazer isso, né? Então, essa aceitação, ela é muito importante, tá? Aceite realmente, não dá para voltar atrás muitas das vezes, né? É igual um adolescente quando perde a namorada, né? Aí o cara chora, cai, implora, né? Não, vou morrer, não aguento mais. Sabe? Não tem essa capacidade de aceitação, né? Isso é negativo, porque a pessoa fica sempre voltando ali, né? E volta, e acaba que, né, não vai conseguir, né, encontrar aquilo que ele perdeu, né? Ou aquilo que ele ganhou, né? Vai saber. Né? Então, não pode deixar de perder essas oportunidades, tá? Qualquer coisa, gente, aquele esquema, pode ficar à vontade aí, tá? Em parar, falar, pra gente conversar, tá bom? Bom, umas práticas interessantes, né? Foi o que vocês fizeram aí na aula passada como tarefa. Eu criar um diário reflexivo para mim, tá? Então, o que é esse diário reflexivo? Eu vou escrever experiências, sentimentos. Nós vamos ter ferramentas melhores para frente, né? Que nós vamos fazer essas dinâmicas, tá? Mas já começa a pensar sobre isso, né? De escrever sobre as coisas que eu sinto, né? E a Ellen colocou, né, a capacidade que ela tem de escrever, gente, isso é muito importante, né? Quanto mais eu consigo falar de mim mesmo, quanto mais eu consigo falar assim, ó, o Fabiano é assim, meu defeito é esse, minha mazela é essa,
isso eu preciso melhorar, isso aqui eu tô no caminho, sabe? Quanto mais eu consigo me enxergar numa folha de papel, né, que eu consigo transcrever quem o Fabiano é para uma folha de papel, mais próximo da felicidade eu vou estar, tá? E menor possibilidade, às vezes, de ter uma depressão, entendeu? De ficar ali moado, às vezes, com coisas que eu nem sei o que está acontecendo, porque vocês falaram, eu estou colocando para fora, né? Imagina se você pegar aquelas mazelas bem pequenininhas que estão lá atrás, se você conseguir voltar mentalmente nas coisas que aconteceu lá atrás, né? Eu tava conversando com um amigo essa semana e ele falou para mim assim, Fabiano, eu tinha, às vezes a gente, né? A gente é meio brutão, às vezes não percebe as coisas, né? Que a gente fez. E essa semana, né? Eu consegui, né? Descobrir como eu tinha problemas com meu irmão, né? E aquilo me machucava muito por dentro, né? E acabou que eu descobri essas coisas, né? Fui até ele, né? Graças a Deus ele tá por aqui ainda. Eu fui até ele, conversei com ele, nós entendemos, nós choramos junto e foi um negócio super interessante, né? Por quê? Porque voltou lá atrás, descobriu o que estava machucando, gente. Gente, não tem segredo. Descobrir o que te machuca, tocar o dedo na ferida, doer, ressignificar, mudar o foco daquele momento que eu passei, vai resolver o seu problema. Vai te aliviar, né? Eu tenho muita dor nas costas, assim, sabe? Que dá umas bolas nas costas, um negócio muito doido, assim, né? E aí eu fazia acupuntura, tá? E aí um dia a pessoa que fazia acupuntura falou pra mim assim, ó. Eu falei, de vez em quando minha esposa faz uma massagem nas costas pra melhorar, tudo, mas assim, às vezes não melhora, né? Aí ele falou pra mim assim, não, você tá fazendo errado. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar pra sua esposa assim, vai cutucando aí, né? Aí a hora que doer muito, que for aquele ponto, você não vai pedir pra ela fazer massagem. Você vai pedir pra ela colocar o dedo no lugarzinho da sua dor e ela vai segurar a dor com o dedo. E vai segurar. Vai doer, mas vai segurar. Não vai ficar mexendo, não. É só botar o dedo ali e segurar. Ele falou, cara, vai resolver sua dor. Né? Aí depois que eu falei isso pra ela, né, em muitos casos, por exemplo, às vezes ela vai fazer uma massagem e está doendo demais, resolve. Entendeu? Ó, o dedo na ferida, né? Dedão lá, ó, vamos aqui, aperta aqui, ai, dói demais, você quase pula de dor, né? Mas resolve, entendeu? Então não adianta eu ficar, né, tapando o sol com a peneira, né? Eu preciso realmente ir lá e resolver, gente, tá? Não adianta, não tem outro segredo, tá? Bom, uma outra possibilidade também, evidentemente, às vezes eu não consigo me ressignificar. Às vezes eu não consigo pegar um momento desse, igual a Ellen falou, eu não consegui criar essa carapaça, por exemplo, né? Essa resiliência suficiente para suportar certas coisas da vida e ressignificar em determinadas. Eu não consigo, às vezes. E assim, não conseguir é normal? Tem gente que não consegue. Né? Que tem gente que não consegue olhar o outro lado da moeda. Né? Então, qual que é a situação? Né? Se a pessoa não consegue, ela precisa procurar ajuda. Ela tem que procurar, sei lá, uma terapia, um psicólogo, alguma coisa para tentar se livrar daquilo. Né? Ou tentar aprender a conviver com aquilo da melhor forma possível para que aquilo não volte, né, à tona da forma que às vezes volta e acaba me jogando numa cama, me jogando na depressão. Né? É isso que é feito. Tá? Então, às vezes eu preciso fazer isso aí, não tem outro jeito. Tá? Mas, antes de fazer isso aí, ensaie, né, na sua vida, no teatro da vida, ensaie a capacidade de perdoar. Faça isso primeiro. Entendeu? Às vezes, volta lá atrás, pensa na pessoa. Acorda de manhã, pensa na pessoa. Vai almoçar, pensa na pessoa. E passa o seu dia fazendo isso. Sabe? Esse movimento que você vai fazer. Porque é a primeira coisa, gente. Não adianta. Às vezes eu consigo livrar de uma terapia, consigo livrar de um psicólogo fazendo esse tipo de coisa. Entendeu? Porque o que mata, o que destrói, o que machuca é essa falta de perdão. É o machucado que está aqui, né? Eu tô tomando veneno, assim, doido para que a pessoa morra com o veneno que eu tô tomando. E ela não vai morrer, né? Quem vai definhar cada vez mais é quem? Sou eu. Entendeu? O mundo quer isso? O mundo não quer isso. Né? Aí fora alguém fala sobre isso? Não fala não, sou. Você acha que vai falar para quê? Né?
É o que a gente falou nas aulas passadas. É muito mais fácil eliminar o problema, entre aspas, né? Eliminar as pessoas, eliminar qualquer outra coisa, do que tentar conviver, tentar, sabe, ressignificar. Então é muito mais fácil eliminar, né? Mas esse não é o melhor caminho, tá? Então tem tudo isso aí. E a experiência do mindfulness, né? Que é o quê? Viver os sentimentos, viver todas as possibilidades, né? Audição, tato, visão, né? Olfato, todas essas características que a gente tem, tá? Tentar viver o máximo que eu posso naqueles momentos que são maravilhosos, que vão ser eternizados, né? Viver isso também no momento que é negativo, tá? E às vezes, aí você vai falar assim, nossa, mas como é que eu vou viver isso no momento que eu acho que é negativo? Porque às vezes a gente acha que aquele momento é positivo. Esse é um problema, né? Então às vezes eu acho que aquele momento é positivo, eu falo, não, vou viver tudo aquilo que eu preciso viver. É o momento, é o carpe diem lá, né? Só que não é bem assim. Às vezes o momento que eu estou vivendo não é um momento bom. Na minha cabeça, no momento, sim, certo? Mas depois, quais são as consequências de viver aquele momento achando que aquele momento é um dos melhores do mundo? É o momento que eu vou aproveitar, né? E vai passar? Como é que vai ser isso? Né? Vocês veem aí, ó, a situação que a gente tem hoje, como que as pessoas andam carentes, andam tristes, né? O cara entra numa rede social, eu vi até uma no jornal, eu achei até interessante essa, né? Mas assim, acho perigoso, né? O pessoal tem um aplicativo, o pessoal entra no aplicativo e você marca jantares, almoço com as pessoas, café, etc, né? E aí vai uma galera, não é um só não, vai uns 5, 6, né? E aí você vai conhecendo, são pessoas que você nunca viu na vida, senta na mesa, você começa a conversar e faz amizade. Até um certo ponto, né? A pessoa às vezes é muito sozinha, pode ser interessante, né? O problema é que o que acontece? Eu vou para lá, eu já estou extremamente abalado ali, sensibilizado, né, de uma forma absurda. E aí eu chego lá, me envolvo no relacionamento, por exemplo. Esses sites de relacionamento, esses aplicativos que tem hoje, né? O cara conhece a moça pelo aplicativo, vai lá, fica com a pessoa, passou uma semana, estão morando junto. Aí o que acontece? Aí passa a televisão, não sei o que, feminicídio, o cara matou a mulher, a mulher matou o cara, né? Que é muito menos, mais difícil de acontecer. Mas, como é que. Aí você vai falar assim, nossa, mas e aí, né? Que tristeza o mundo. Gente, mas eu não conheço a pessoa, entendeu? Como que a gente está sensível, como que a gente está carente? É uma coisa fora do comum, né? E isso é legal? Claro que não. Claro que não. Aí você vive aquele momento achando que é o melhor momento da sua vida, né? Aí você vive ali, nossa, você gastou todos os seus, todas as suas sensibilidades ali, né, do nosso corpo. E aí depois o que acontece? Aquilo vira um trauma na sua vida. Mas no momento você achava que ele era interessante. Entendeu? Faz sentido para você? Pensa bem, né? Então tem que tomar cuidado. Por isso que eu preciso, mais uma vez, me autoconhecer. Porque se eu me autoconheço, eu falo, opa, o negócio aí não tá bom. Não é assim que funcionam as coisas, né? Eu mesmo, na minha época de namoro, né, tudo, cara, a gente... Pior que eu não sou tão velho, hein? Mas assim, as coisas não eram igual é hoje, dessa forma, entendeu? A gente tinha até vergonha do outro, né? Então, assim, era diferente, tinha um senso diferente, a gente conhecia as pessoas de verdade, né? Por mais que a gente conhece, a gente sabe que a gente não conhece. Mas hoje em dia, com essa veracidade que o tempo, né? E que essas redes sociais traz pra gente, é uma coisa fora do comum, né? Então, cuidado, aonde você vai usar esse carpe diem aí, esse mindfulness aí, né? Porque isso aí pode ser negativo, você tá achando que vai ser uma das melhores coisas da sua vida. É mais uma marca, que você vai ter que se livrar dela depois, tá? Então, autoconhecimento, mais uma vez, né? Tá batendo recorde aí, né? Até agora, tá? Eu acho que até você pontuou disso, dessas questões, né, da pessoa ter essa carência, necessidade, mas assim, até pegando no meu círculo
de amigas, amigos, conhecidos, eu também vejo um outro extremo acontecendo. A pessoa já querer se isolar, e não aceitar nenhuma diferença, não aceitar nenhuma diferença de pensamento, de comportamento, também não dá oportunidade de conhecer, e aí optar por uma vida mais individualista. Eu também vejo tanto o extremo de um lado, quanto relações impulsivas, quanto a pessoa se fechar completamente também, não querer mais se relacionar com ninguém por causa de alguma decepção, alguma coisa assim, ou também por ser mais fácil, vamos dizer assim, num primeiro momento, esse caminho, né. Então, Eli, você tem razão, mas de onde você acha que vem essa questão de não querer relacionar com ninguém? Vem de decepções, né, não resolvidas, acontecidas no passado, exatamente. Tá vendo? Tudo tá aí. Aí, o que que o reptiliano tá fazendo mais uma vez? Olha aqui, ó. Olha o loop aí. Entendeu? Ah, eu sofri no passado. Ah, beleza, sofri. Não, eu não quero sofrer de novo, não quero sofrer de novo, não quero sofrer de novo, não quero. Olha aqui o loop, ó, ó, ó. E é assim, entendeu? Exatamente. E até no Diretor gerando sentido, outro, né? alguma até no sentido eu tenho algumas. Até uma amiga minha, assim, me comentando, ela teve algumas experiências positivas e negativas na vida. Ela quer encontrar uma pessoa que traga todas as experiências positivas que ela já tem, sem nenhuma experiência negativa. Falei, olha, não existe. Se você for entrar num relacionamento carregando coisa de outros relacionamentos, não vai funcionar. Não tem como funcionar, né? Não vai dar certo. Então, tá vendo? Por isso que eu falo o seguinte, gente. Eu falo com as minhas filhas, eu tenho uma de 8 e uma de 4, duas meninas. E eu falo para elas o seguinte: para você entrar no relacionamento, você tem que estar bem com você mesmo. É a primeira coisa. E você tem que saber os seus limites, aonde você pode ir, e você tem que saber que a possibilidade de sofrimento é grande. Ninguém entra num relacionamento, ninguém se relaciona com uma outra pessoa esperando que você vai ser feliz eternamente como se fosse um conto de fadas. Isso não existe, cara. Entendeu? Até pela própria percepção humana, como eu falei com vocês, isso é a coisa mais normal que tem. Entendeu? E principalmente as pessoas que mais amam a gente, que a gente mais ama, são as pessoas que a gente mais fere. E as pessoas que mais nos ferem. Então, assim, é mais uma vez, Eren, o loop. Então a pessoa ela não se curou lá de Verdade. trás, ela está sofrendo uma coisa que está lá atrás. O cérebro reptiliano, ele é atemporal. Então, ela, não sei quantos anos ela tem, por exemplo, ela tem 30 anos de idade. Ela tem 30 anos de idade e quando ela começa a querer entrar no relacionamento, aquilo vem novamente à tona naquele momento e ela com 30 anos começa a reviver aquele momento como se ela tivesse, sei lá, com 18 anos, quando ela sofreu aquela decepção amorosa, por exemplo. Verdade. Entendeu? E ela vai sofrer, e ela vai sofrer, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, preciso me curar. Cara, não adianta. Não adianta. É Sabe? verdade. Alguém ia falar alguma coisa aí? A gente interrompeu? Quem que era, gente? Fazer um favor. Pode falar aí, porque. Não, eu complementei a fala dela, mas é esse segmento mesmo. É o Jefferson? Isso mesmo, professor. Aí, Jefferson, ó. A canequinha. O Jefferson Tá que me deu esse certo. caneco aqui, gente. E é uns bloqueios que a gente vai levando para a vida. O último relacionamento que eu tive, eu terminei com a minha ex por causa de ciúme. Ela teve um relacionamento muito conturbado e descontava esse trauma em mim. E tinha tudo para dar certo, mas esses bloqueios acabou fazendo nosso relacionamento ir por água abaixo. Eu fiquei chateado porque queria construir uma família com ela, mas a circunstância não permitiu. Justamente. O que é ciúme? Insegurança, cara. Sabe, cara? E quando eu te falo de insegurança, é às vezes, por exemplo. Tá, não tô falando que é o caso dela, tá, Jefferson? Mas assim, falando pela gente de modo geral, né? Às vezes é a falta, às vezes, de um pai, principalmente para a mulher, o pai para a mulher é muito importante, a mãe para o homem é uma coisa fora do comum, né? Isso é explicado cientificamente. Às vezes a falta que o pai teve ali de, sabe, de caminhar com ela, e às vezes em algum momento da vida dela ela se sentiu sozinha, o pai não estava próximo,
ela se sentiu insegura naquele momento e ela tá arrastando até hoje pra vida dela, cara. Verdade. Então, assim, cara, é muito triste, sabe? A gente vê isso, mas a pessoa não tem culpa não, cara. Entendeu? Porque se a pessoa enxergasse o que ela tá fazendo, você acha que... Gente, vocês acham que a pessoa ia querer ter depressão? Uma doença do século terrível, tá levando as pessoas aí, né, a situações deprimentes, terríveis. Você acha que a pessoa ia querer ter depressão? Não, cara. É porque ela não consegue ver saída, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Então, se não procura uma ajuda, se não faz isso, cara, eu tenho uma situação assim, dessa que você contou aí, um amigão meu, amigo, assim, fora da expectativa do mundo, de infância, né? E ele acabou, na época, né? Eu acabei apresentando uma pessoa para ele, né? Que a pessoa era do meu círculo familiar, inclusive, né? Eles acabaram casando, eu fui padrinho, né? E a pessoa, essa pessoa, né? Da minha família, é uma pessoa muito ciumenta, ninguém sabia, tá? E o ciúme dela é tão grande que ela conseguiu afastar eu desse meu amigo totalmente, cara. Então, assim, né, eu falo o seguinte, né, igual a Santa Teresa d'Ávila falava, quando a gente pensa na pessoa, já é uma forma de você cuidar dela, né? Então eu gosto muito dele ainda, sabe, mando mensagem todo aniversário dele, né? É uma pessoa muito especial para mim, é um amigo que eu tenho, eu considero muito, mas ela conseguiu fazer isso, cara, sabe? E assim, que situação, entendeu? Então, imagina você casar com uma pessoa, a pessoa virar pra você e falar, cara, ô Jeff, você não vai ser amigo do Tião não, tá? Você conhece o cara desde a infância, ó, eu não quero você mais com ele. Como assim, cara? Como assim não quero mais você com ele? Entendeu? Não tem sentido. É uma prisão terrível, gente. Tá? É uma prisão. Tá? E Isso é precisa ser vida libertado. refém, né? Vida refém daquela situação. Horrível, cara. Horrível, horrível. Tá? E aí, tá vendo, cara? Quando a gente. Olha só. Aí a gente, quando eu olho por essa ótica, né? Mesmo a pessoa tendo feito tudo isso comigo, eu não tenho raiva dela, não tenho mágoa dela. Porque eu sei que é uma pessoa ferida, eu conheço um pouco a família, né? Porque faz parte um pouco do ciclo familiar nosso lá. Então eu sei que é muito complicado. A Entendeu? importância da gente ter a ciência dessa evolução, né? Também, né, Fabiano? Sim, claro. Sem dúvida. Entendeu? Mas é isso que a gente precisa cultivar na gente, tá entendendo? É isso que a gente precisa cultivar, porque a partir do momento que eu consigo enxergar o outro, cara, entendeu? Como um ser humano que erra, né, que cai, que rala. Tem uma música, eu não sei de quem que é, mas que fala que como é que é? Um coração partido dói mais que um joelho ralado, alguma coisa assim, né? É a pura verdade, cara. Né? Quando a gente é pequenininho, as nossas dores são o quê? Ah, é o joelho, eu caí, eu chorei, aquela... entendeu? Mas depois que a gente começa a crescer, que a gente começa a ver como que o mundo é, entendeu? Se a gente não consegue enxergar o outro lado da moeda, como é que você vai viver, cara? É muito difícil, cara. Sabe? Ou você vai brigar com o mundo inteiro, vai falar assim, ninguém presta pra mim. Né? Aí eu vou viver dentro de uma bolha porque eu me acho, né? Aí já vem outro defeito, eu me acho perfeição. Então eu não posso misturar com ninguém, porque ninguém presta pra mim, certo? Ou eu faço isso ou eu saio. Já assistiu aquele filme Dia de Fúria, né, gente? É aquele filme, ou então sai matando todo mundo. Ah, não gosto de você, não gosto. É o eliminar, mais uma vez. Né? Então, até que ponto eu preciso aprender a conviver com isso? Será que isso não é a forma de eu ganhar uma carapaça? De eu ganhar resiliência para as coisas? Entendeu? Então, assim, preciso pensar nessas coisas, senão não adianta, gente. Fere, machuca, o ciclo volta, vai voltar, eu vou cair, eu vou sofrer. Ô, bicho, né? Eu fico pensando, tantas possibilidades de não sofrer, né? A vida já é tão curta, cara. Você vai passar ali, sei lá, 70 anos da sua vida sofrendo, sabe? Não é, gente. Não é possível, né? Difícil, tá? Mas é a realidade. Vocês sabem muito bem disso, né? Então, olha só, gente. Os fracassos, né? Encarar os fracassos como uma oportunidade também, né? Eu falo o seguinte, vocês sabem quantas vezes que um profissional qualificado no mercado, ele cai no mercado? Vocês sabem me dizer quantas vezes? Alguém sabe?
Não? Não faço ideia. Infinitas vezes. E você sabe quantas vezes que um profissional não qualificado cai no mercado? Uma. E ele não volta mais. Entendeu? Por quê? O profissional qualificado, a gente parece uma senoide, né? Pico, vale. Pico, vale. Pico, vale. É assim, cara. Profissional mal qualificado. Pico, vale. Acabou. Fica ali e não sai mais. Né? Por quê? Porque a pessoa ela não tem artifício para ela subir mais. Entendeu? E aí, gente, eu falo uma coisa para vocês. Né? A gente consegue manipular as coisas que a gente faz com o tempo. Mas eu não consigo manipular o tempo. Então veja bem que importância disso. Olha só. Se eu perco o tempo, ele não volta atrás. Mas se eu tento trabalhar o meu tempo depois com coisas que são úteis para minha vida, eu posso recuperar aquelas coisas que eu não fiz naquele tempo que eu perdi. Mas o tempo eu não consigo voltar atrás. Certo? Então, é um detalhe importante. Né? O Mário Cortella fala lá, eu não lembro de cabeça agora, mas ele fala que a nossa vida parece que são 3 fases. Né? Uma eu cresço, depois uma para construir e uma para desconstruir. Né? É mais ou menos isso. Né? Porque é assim a vida da gente, não tem outro jeito. Né? Então a gente vai chegar num ponto da nossa vida, por exemplo, na velhice, se eu não acostumar com a velhice, como é que eu vou viver, cara? O tanto que não é difícil uma pessoa que ela não se preparou para a velhice. Entendeu? É muito difícil, cara. É doloroso demais. Sabe? Você chegar lá, você fica. A nossa vida é aquela coisa maluca, né? Aí eu chego no momento da minha vida e falo, cara, eu não consigo mais ler direito, que eu não enxergo muito bem. Eu não consigo andar mais direito, fazer as coisas que eu tinha mobilidade de fazer. Sabe? Aí, se você não se prepara para aquele momento, como é que você vai fazer? E é real? É real. Não tem como fugir dele. Né? Espero que seja, porque se não for real, é porque eu não cheguei até lá. Certo? Então, assim, espero que seja. Mas a gente precisa se preparar. Né? A gente precisa entender aquilo não é um fracasso. Né? Mas é o momento que eu estou vivendo, né? Que ele remete a isso para mim se eu não me acostumar com o momento que eu estou vivendo. Então eu preciso acostumar com as coisas. Né? E como é que eu faço isso? Da mesma forma que quem está se curando lá nos 5 anos de idade, alguma coisa que eu passei lá para hoje, eu já tenho que começar a me preparar hoje para os dias que virão. Né? Porque senão como é que eu vou fazer? É muito difícil, não é fácil. Tá? Então assim, encara as coisas de frente. E colocar a poeira debaixo do tapete não resolve. Né? Uma hora você vai achar a poeira lá. Tá? Então tem que enfrentar as coisas. Né? Fracasso, caiu, levantou. Ficar lá embaixo é direito seu. Tá? Mas, né, não é o ideal de você ficar. Até porque eu tenho plena convicção que ninguém aqui foi feito para ficar no vale. Foi feito para ficar no ápice ali. Né? Nós fomos criados para isso. Entendeu? Então, por isso que a gente não se contenta com muita coisa, porque a gente sempre quer mais. É lógico que a gente quer mais. E há alguma coisa de errado nisso? Não. Não há nada de errado nisso. Tá? Só que eu preciso imaginar que sempre existem valores relativos e absolutos. Se eu dou um valor absoluto, por exemplo, no meu cônjuge, se eu dou um valor absoluto nos meus filhos, por exemplo, né, pode ser que isso não seja positivo. Por quê? E o dia que eu perdê-los? Entendeu? Eu vou perder. Não adianta, não é, vai perder. Né? Então, assim, valor relativo absoluto também é uma coisa que a gente precisa trabalhar na vida da gente. Né? Ter dinheiro é bom, né? Tem um pessoal, né? Aí vem os hipócritas, né? Ah, dinheiro não traz felicidade. Então, pega o seu, faz um Pix para minha conta. Porque na minha conta, né, vai me trazer felicidade. Larga a mão de ser besta. Ah, não traz. Claro que traz felicidade. Agora, o que não traz felicidade e aí realmente traz o fracasso, né, é justamente eu imaginar que o dinheiro que eu tenho, o que eu ganhei, é um valor absoluto. E ele, para mim, vamos dizer assim, é o meu Deus com letra minúscula ali.
porque a partir do momento que eu tenho ele, eu tô feliz. É assim? Não. Claro que não. Entendeu? Então o fracasso vem disso também. O fracasso vem de você querer alguma coisa e transformar aquilo que eu quero em valor absoluto e não relativo. Entendeu? Gente, tudo na vida é relativo, não adianta. Entendeu? Não adianta. Tá? Vai passar. Né? Aquele amor que você tem, vai passar. Aquela dor de barriga que você tem, vai passar. Vai passar, cara. Tudo vai passar, não adianta. Né? Então precisa conviver com isso também. Isso é uma forma de fracasso também. Né? Então não é o fracasso propriamente dito. Porque, gente, a coisa mais linda que tem, e você não pode considerar isso como um fracasso, é quando você tentou. E quando você deu aquele melhor, que a gente acabou de falar lá atrás, né? Até que a Ellen comentou. É fazer aquilo que eu tenho de melhor no momento. Se eu fiz isso, se eu tentei, não pode ser fracasso, cara. Como é que é fracasso? Entendeu? O fracasso, geralmente, ele vem daquilo que eu não tentei fazer e que eu não movi um dedo. Isso é um fracasso. É muito diferente de você tentar, não deu certo. Vamos de novo. Qual que é o problema? Ah, cansei. Cansou? Como é que você pode cansar? Né? Para, ganha fôlego e volta, retoma. É isso que a gente tem que fazer. Né? Agora, fui lá, cheguei pertinho. Tem um desenho desse aí na rede social, né? 2 caras cavucando lá, é um túnel. Aí um tá cavucando o túnel, ele tá assim, pertinho de uma mina de diamantes. Mas aí ele para e cansa e desanima. Se ele soubesse que aquela camadinha fininha que estava ali de material para ele remover de lá tivesse diamante, você acha que ele iria parar? Claro que não. Mas qual que é a vantagem de você viver se você tem que descobrir as coisas antes delas acontecerem no sentido cronológico? Que graça que tem isso? Nenhuma, ué. Imagina que você vai saber que você vai viver a vida inteira e tudo mais, certinho? Vou morrer lá com 80 anos, sei lá, então tem tempo para aproveitar. Que graça que tem? Entendeu? A graça maior é você conquistar aquelas coisas, mesmo com as dificuldades, né? A gente ir chegando aos pouquinhos, escadinhas, subindo aos pouquinhos. Então, assim, cuidado com o fracasso, porque o fracasso, ele é propriamente dito por aquilo que eu não tentei fazer. Se eu tentei e dei o meu melhor, não pode ser fracasso, por mais que você não tenha obtido êxito naquele momento, né? Aí cabe a mim retomar, ganhar fôlego, ressignificar, respirar, retomar e ir atrás de novo, né? Então, o que a gente não pode fazer é parar, tá? Isso é importante. E Bom, até falando nesse sentido, eu também acho que é aquela coisa trivial, mas é muito fato, né. Quando dá tudo certo e tudo mais, é excelente, é ótimo, obviamente, mas as lições aprendidas, a evolução, ela vem muito mais em cima das coisas que a gente não obteve êxito, do que das coisas que obtiveram êxito, né. Então, nesse sentido, eu acho também que, a gente pode encarar isso como uma forma de aprendizado, né. claro, De Né, até para mim mesmo, pegando um exemplo, assim, de relações pessoais, aconteceu uma situação muito engraçada comigo, de você achar uma coisa e a percepção das pessoas ao redor ser outra, né. Quando eu era adolescente, fazia aula de pintura, e o meu professor de pintura falou assim: "Tudo que você fala, eu gosto do jeito que você fala, porque tudo que você fala soa com um tom de voz como se você estivesse ordenando". Aí eu fiquei chocada com essa afirmação, e e e aí eu fui consultar meus amigos, minha família, e todo mundo confirmou essa informação. E aí eu até nesse sentido, muitas comunicações, conversa com as pessoas, eu senti um fracasso, eu não obtive os resultados, ou as impressões que as pessoas que eu achei que eu tinha transmitido uma mensagem, isso me fez até revisitar mesmo a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu demonstro as coisas, para eu fracassar menos nas relações pessoais, sabe. Então, isso foi uma lição de aprendizado, por exemplo, para mim, né. então, é o que a gente falou. Gente, de onde que vem a capacidade de a gente obter resiliência na vida? Não são dos acertos. Os acertos, ué, é É, acerto. Entendeu? Seria tudo muito beleza, todo mundo acertar 100%, ó, beleza. Que graça que tem.
Não tem graça, cara. Então, assim, mas o mais importante é saber, o fracasso não é aquilo que eu perdi, é aquilo que eu não tentei conquistar. É diferente, tá? Então, para e pensa nisso. E aí eu tenho que saber se realmente eu quero conquistar aquilo ou não. Mais uma vez, autoconhecimento. Porque tem gente, por exemplo, que às vezes insiste num curso superior a vida inteira, porque o pai é médico. Ah, eu quero ser médico porque meu. Por que você quer ser médico? Ah, porque meu pai é médico, minha mãe é médica. Ah, beleza. Beleza. Você tá feliz com isso? Não sei. Ah, quando você fala, tô feliz, eu vou ser médico. Aí, ó, né? Dinheiro. Ah, legal, tô feliz, né? Tá feliz por quê? Aí dinheiro não traz felicidade? Traz. Mas e a quantidade de eventos catastróficos que você vai criar na vida das pessoas? Entendeu? Então, se a pessoa passa a vida inteira, eu quero ser isso, eu quero... Não, porque meu pai é, meu pai é, meu pai é, meu pai é. Mas no fundo você quer aquilo. Aí você termina o curso, você quer isso aí? Ah, não sei, cara. Não sei se eu gosto do curso, entendeu? E às vezes não quer, né? Então seria muito interessante se a gente conseguisse, né, ter uma vida, né, onde tudo fosse bonitinho, perfeitinho. Pessoal, aguenta a mão que deu um curto na rua aqui de novo. Caiu tudo aqui. Mas já voltou a luz já, acho que vai voltar. Aguenta aí 2 minutinhos que eu acho que eu consigo voltar, tá? Não precisa sair não. Pessoal, voltemos ou não? Como é que tá aí? Ok. Voltou. Agora voltou. Voltou. Gente, hoje de madrugada, era 4 horas da manhã. Fechou um curto na rua ali. A gente achou um barulhão, apagou tudo. Agora de novo, fechou um curto aqui, o negócio que apagou a luz da casa tudo de novo. Vai entender, cara. Eu não tô entendendo nada mais. Sério mesmo. O pessoal tá na rua conversando lá. Eu, hein? Coisa doida, maluca. Ai, ai. Vai entender, né? Deixa eu te falar.
Gente, vocês estão me escutando aí, né? Positivo. Beleza. Então, gente, a gente tá acabando já, tá? Não só. Bom, então aqui a gente já conversou. E aí a gente chega lá naquela questão que eu falei com vocês logo no comecinho, né? Que a Ellen colocou muito bem aí, que é a resiliência, né? Resiliência, gente, é uma propriedade, inclusive, de metais, sabia? Que é a capacidade do metal receber uma quantidade de energia muito grande e dissipar essa energia. Então, a gente é assim também, né? Então, a gente precisa criar essa resiliência. O que é essa resiliência, né? Essa resiliência é a capacidade que a gente tem realmente de passar por esses momentos e a gente conseguir ressignificar esses momentos e dar um novo sentido para eles, tá? Só que a resiliência também, ela vem um pouco das pessoas que estão à nossa volta, tá? Porque a gente escuta muito comentário das pessoas e às vezes a gente se apega muito no que as pessoas falam da gente, né? Totalmente negativo, gente, tá? Ninguém pode falar de você a não ser aquelas pessoas que conhecem você, né, intrinsecamente mesmo, tá? Muito bem ali, né? Porque as pessoas que falam da gente que não conhecem a gente, né, elas não têm um pingo de expressividade na minha vida. Isso também é resiliência, né? Porque às vezes quando eu escuto algum comentário de alguém, aquilo me machuca também, né? E aí eu fico assim, nossa, por que fulano falou isso de mim, né? E aí eu fico ali criando situações mirabolantes na minha cabeça para tentar sair daquela situação. E de verdade, gente, ó, o que as pessoas falam, deixa de falar da gente, cara, se você fizer o bem, eles vão falar mal. Se você fizer o mal, eles vão falar mal. Então não adianta, o que você fizer, essas pessoas, né, que infelizmente elas passam pelo caminho da gente, mas são pessoas que nos ensinam também a criar essa resiliência, né? E é muito importante isso, porque a opinião das pessoas não pode ser maior do que a minha capacidade de sobressair positivamente na minha vida, tá? Não pode. Em muitos casos é óbvio, né, que pai e mãe ele tem uma visão muito próxima do filho, ele consegue trazer algumas informações que são importantes, mas às vezes nem pai e mãe, cara. Porque o que a gente está vivendo no momento é da gente, a gente que sabe, tá dentro da gente, mais uma vez, me autoconhecer. Se eu não me autoconheço, também não tenho essa capacidade de conseguir entender o momento que eu estou passando. Então também é importante, tá? Então pensa nisso, porque, gente, a opinião das pessoas, quando ela tem um certo significado para mim, isso acaba me jogando para baixo também, tá? E vai ser difícil nessa vida você achar pessoas que vão falar para você assim, nossa, que roupa bonita a sua, né? As mulheres principalmente, né? Nossa, seu cabelo tá tão bonito, nossa, que unhas bem feitas. Dificilmente você vai achar pessoas assim, né? Pelo contrário, né? Você vai encontrar, nossa, tá gordo, hein? Nossa, você precisa emagrecer. Coisa feia, né? Nossa, né? Nossa, a unha tá quebrada, olha aí, né? Que isso, coisa feia. Arruma o cabelo. Nossa, seu cabelo tá oleoso. Difícil, cara, a gente encontrar, né? Aí tem aqueles falsinhos também. Aí você vai ter que começar a entender também, porque tem uns falsinhos, né? Nossa, você tá tão linda, né? Gente, pessoa que dá um tapinha nas costas e chama de meu bem, cuidado, tá? Porque é aquela mesma situação. Eu prefiro Judas, entendeu? Aliás, desculpa, eu prefiro Pedro, né? Que foi lá cabeçudo, né? Negou Jesus aquele monte de vezes, mas se arrependeu, voltou atrás, do que Judas, né? Que fica ali dando tapinha nas costas, oh meu Senhor, oh meu amigo, essas coisas, meu bem, oh meu bem, né? Tapinha nas costas, aquela coisa toda, ah, meu filho, vai te trocar por algumas moedas um dia, pode ter certeza, tá? Então assim, não adianta, então precisa compreender essas coisas, né? Então, se eu não me autoconheço, se eu não tenho essa capacidade, né, vai acabar que eu não vou conseguir compreender esse tipo de coisa também. Vai passar despercebido no meu dia a dia, né? Então, não pode. Não deixe que as pessoas criem influência suficiente na sua vida de forma a atrapalhar a sua condução da sua existência nesse mundo,
Não deixe, tá? Porque elas não podem fazer isso. Ninguém tem autoridade, ninguém te conhece, tá? Então não podem fazer isso com você. Lógico, um conselho, uma coisa, é óbvio, né? Mas não é aquela coisa assim, sabe? De imposição, imperativo ali, né? A gente não tem isso, tá? Isso é muito negativo e acaba levando a gente para baixo, tá? E, consequentemente, gente, né? Toda essa capacidade de resiliência traz o quê? Uma melhoria na cachola, óbvio, né? Porque eu descobri isso na minha vida, gente, sabe? A fala das pessoas, sabe? A necessidade de ter as pessoas perto da gente, para mim é uma coisa muito significante. E quando eu não tinha essas pessoas perto de mim, eu sofria muito, eu ficava, nossa, sabe? Aí olha só, olha a cabeça, olha as interações nervosas ali, me levando para um lugar onde deixa a vida me levar, né? Porque eu começava a pensar, nossa, a pessoa não está conversando comigo, será que aconteceu alguma coisa, né? Será que, sei lá, tá de mal de mim, ou será que ela tá falando mal de... Tá vendo? Você vai criando umas coisas na sua cabeça que não tem nada a ver, às vezes, da necessidade de ter as pessoas perto de você, né? Então isso é totalmente negativo também, né? Então, aprenda a conviver, tá? Você é único, exclusivo, e você tem que viver para você, é lógico, pensando nas outras pessoas, evidentemente, a gente já falou um monte de vezes disso, né? Não é ser egoísta, tá? Mas aprender também que eu sou único e que, sabe aquele negócio, eu sou o cara, é isso mesmo, cara. Entendeu? Você é a cara, você é especial, você é você, entendeu? E ninguém pode mudar essa circunstância. Principalmente as pessoas que estão de fora, né, e que não te conhecem. Então, leva para sua vida não, tá? Isso é muito negativo mesmo, tá? E aí, saúde mental melhora, sabe? Você fica tranquilo, você não tá nem aí mais pros outros, tá pensando também. Que se dane, não interessa mais o que a pessoa tá dizendo de mim ou tá falando. Não vai fazer diferença para mim, entendeu? Agora, se você passar pelo meu caminho, trilhar todo o caminho que eu trilhei até hoje, né? E aí você chegar do meu lado e falar assim, eu quero te dar um conselho, aí, beleza, né? Vamos lá, legal. Mas se você não fez isso que você não vai fazer, então você não tem direito de ficar pipipipipipipipi, certo? E aí, por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Porque geralmente entra de cá e sai de cá. Né? Aquilo que não presta, gente, joga fora. Não guarde, tá? Vamos lá. Pra gente ir embora. Esse aqui é o último. E aí, gente, como eu falei com vocês, como o metal ele tem essa capacidade de resiliência, e a gente também tem, né? Como é que eu posso trabalhar essa resiliência em mim, né? Então, a primeira coisa é escutar mais, falar menos. Fale menos da sua vida, fale menos dos seus sonhos, fale menos das coisas, fale menos das suas metas, tá? Se você quer conquistar alguma coisa, vá em silêncio, quietinho, sabe? Não é que você vai passar ninguém para trás, é que você não quer que ninguém te puxe para trás. Então vá quietinho, faça. Só faça. Não fique preocupado, né? Por quê? As pessoas que são nossos amigos verdadeiros, se eles que são nossos amigos verdadeiros, eles vão falhar com a gente, imagina as pessoas que não gostam de você. E que são muitas. E que são muitas. E lembre-se de Judas, tá? Oi, meu bem. Oi, querido. Oi, meu amigo. Cuidado, né? E essas pessoas vão querer te puxar para trás. Então, tudo que você compartilha com elas, usando o seu mindfulness, achando que você está vivendo um momento legal com a pessoa, ela está te puxando para trás. Inteligência, né? Porque se você não conquistar aquilo que você quer, você vai interpretar como se fosse um fracasso, e às vezes não é, porque você deu o seu máximo, mas a pessoa que está do seu lado, ela vai fazer questão de você se sentir o quê? Um fracassado. Tá? Porque ela está te puxando para trás, ela não quer ver você bem. Entendeu? Então, muito cuidado. Porque as pessoas já falham com a gente sendo nossos amigos. Nós falhamos com as pessoas gostando de alguém. Você imagina não gostando de você.
E quantas pessoas tem isso no mundo? Nossa Senhora! Se fizer um varal, dá 2 voltas na Terra, né? E olha que a Terra deve ter o quê? Uns, sei lá, uns 7.000 quilômetros de diâmetro? Sei lá, tem assim, né? Então, cara, não vale a pena. Não faça isso, tá? Então, escute mais, fale menos, sabe? Tenha capacidade, né, de trabalhar essa questão do perdão, como a gente falou, tá? Porque se eu não perdoo, eu guardo. Se eu guardo, me faz mal, me machuca. Se me machuca, me atrapalha na resiliência. E aí você pode achar assim, me machucou. Tô criando a carapaça, não tô? Não tá não. Porque aquela falta de perdão que você não teve, ela tá te machucando por dentro ao invés de criar essa casca em você. Entendeu? E vai te jogar no chão. Mais dia, menos dia, gente, ela vem. Não adianta achar que isso tá escondidinho. Tá não. Vem aquele negócio e joga você no chão, te deixa triste, cabisbaixo. Vai acontecer, né? Então procure fazer isso, procure perdoar. Ressignifique as coisas, né, que tenha sentido para você, tá? Enxergue de outro ângulo, sabe? Pensa, vira a peça, né? Igual, né? Na aula passada eu falei com vocês, se eu te perguntar o que é isso aqui, né? O que é isso aqui? Você vai falar assim, não sei, não dá pra ver o que é isso aqui. Alguns podem até acertar, né? Mas não dá pra ver. Se eu mudar o ângulo pra cá, né? Ah, o que é isso aqui? Opa, né? Ah, é um fone de ouvido, é um carregador, olha só. E se eu fizer isso aqui, ó, olha lá, nesse ângulo aqui, mais fácil ainda. Ah, o carregador, lá onde encaixa o fone, tá vendo? Você percebeu que dependendo da forma que eu coloco isso para você, você vai ter percepções diferentes daquilo que isso aqui é? Entendeu? E da mesma forma, se você se coloca perante as pessoas de uma forma ou de outra, as pessoas elas vão querer te enxergar do jeito que elas quiserem te enxergar. E isso pouco faz diferença para você quando você tem uma autossuficiência, você confia em você e você confia no seu taco, bicho. Me desculpa. O mundo pode desabar lá fora, não tô nem aí, cara. Tô nem aí, né? Por isso que eu pergunto, como é que um político ladrão consegue deitar na cama e dormir à noite? É um estudo, eu gostaria de fazer esse estudo, né? Porque quando você atinge essa capacidade não, não ter influência da persuasão das pessoas na sua vida de forma externa, né? É porque eu me conquistei isso, então eu me garanto. Né? Amanhã se a Polícia Federal bate minha porta, fala, vou prender você. Eu falo, vou prender por quê, meu cara? Ah, fica à vontade, leva eu lá, né? Vamos conversar. Pra mim, cara, nem vermelho eu vou ficar, porque eu não tenho nada, não devo nada pra ninguém, entendeu? Então, assim, é importante a gente buscar, né, isso aí, né? Faz a diferença grande na vida da gente. Externamente, cara, ninguém te conhece. Esquece, não adianta. Entendeu? Não se preocupe com as palavras das pessoas, tá? Tem um filme, tá? Eu vou indicar para vocês. Eu não sei se vocês gostam ou não gostam, mas eu vou indicar assim mesmo. Eu adoro. É um filme de um santo. Tá? Não sei se vocês gostam, se vocês acreditam, mas é um filme de São Felipe Neri. O filme ele chama, é um filme italiano. Ele chama Preferisco Paradiso, que é Eu Prefiro o Paraíso. E nesse filme traz uma mensagem fantástica, né? Tem uma mulher lá com um senhor, eles falam mal do rapaz, denigra a pessoa dele, acaba com o menino. E aí o menino sai de lá e foge da cidade, porque ele ficou, né, magoado com aquilo, né? E aí olha que interessante, o menino, ele vinha de um prognóstico, por exemplo, que era o meio filão, que era um menino marginalizado, de rua, que vivia roubando as pessoas lá naquela região. E aí ele cresce, vira um homem feito. E quando ele chega lá, que ele começa a ensinar música para os filhos das pessoas que estão lá, né? Aí essa pessoa vai lá de tititi, né? E espalha para a vida inteira. Fala, não deixe seu filho aprender com esse menino não, porque isso é um bandido, né? Ele matou as pessoas, tal, etc. Destrói a vida do menino. Aí quando ele vai ensaiar os meninos falam, as mães vão lá, buscam as crianças e falam, não quero que você ensine meu filho a ser bandido. E aí o menino vai embora, porque ele se sente totalmente acuado. E ele tinha um prognóstico lá atrás, porque se ele tivesse se curado da vida passada dele, né, lógico que é um filme, você acha que ele teria ido embora? Eu não, cara.
tudo bem, passei mesmo por aquilo lá, fui ladrãozinho mesmo, roubei na vila, fiz isso, mas hoje eu não sou mais e pronto, acabou. Mas aquilo marcou ele, tanto marcou que ele saiu e ele foi embora. E aí São Felipe Neri, ele vira para os dois e fala para os dois assim, ó, eu tenho uma penitência para vocês dois, pelo que vocês fizeram. Aí eles falam assim, ah, tudo bem e tal, né? A gente fez errado mesmo, tal. Qual a penitência você vai dar pra gente? Aí ele fala assim, vocês vão lá na casa de vocês vão pegar a galinha mais gorda que vocês tiverem e vocês vão trazer essa galinha pra mim. Aí um olha pro outro e fala assim, mas penitência é mais fácil, né? Tudo bem, a gente vai lá. Ah, mas calma aí. Você vai sair da sua casa, vai matar a galinha, tá? E aí você vai vir despenando ela. Vai jogando as penas aí, né? Na sua casa até chegar aqui, né? Que aí o pessoal tem um sopão à noite. E aí eles vão, mata a galinha e vai jogando as penas fora. Quando chega lá perto dele, né, ele pega a galinha, tá? Olha, né? Tá a galinha toda despenada. Aí os dois falam pra ele assim, pronto, aí resolveu o nosso problema, né? Aí ele falou, não, resolveu não. Agora vocês vão voltar atrás e vocês vão pegar pena por pena que vocês tiraram da galinha. Olha que lição. Não é assim? Falar, como diz meu pai e a mãe, a língua matou a caveira. Falar a língua, todo mundo fala. Aí você destrói a pessoa. Aí depois de ter destruído, você consegue voltar atrás às vezes? Às vezes não. É como se fossem as penas que eles jogaram lá atrás, não conseguem pegar essas penas nunca mais. Entendeu? Então, assim, eu preciso pensar nessas coisas, gente, tá? Porque a gente, inclusive a gente fala, quem falou que a gente não fala? Não tem ninguém santo perfeito que não fala mesmo, às vezes zoa tal, né? A língua é muito grande, mas a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque isso aí não causa felicidade em ninguém, não, tá? Pelo contrário, né? Causa muita tristeza, tá bom? Então esses são mecanismos que eu falei com vocês, que a gente consegue trabalhar essa resiliência, tá? E ao longo da vida a gente vai aprendendo outras, né? Às vezes você vai descobrir uma ferramenta em você que é totalmente diferente da que tem para mim, né? É muito comum de acontecer isso, tá? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho um válvula de escape igual a Ellen falou, eu vou ler, eu gosto de sentar e ler. Eu gosto de, sei lá, gosto de ver o mar, eu gosto de subir numa serra, não sei, sabe? Cada um vai buscar a sua, né? Cada um tem a sua capacidade de criar essa resiliência, tá? E dentro dessa resiliência, a gente traz o quê? Os mecanismos de superação, tá? Principalmente incorporando essa resiliência mental. Então, ó, faltou um minuto para a gente ir embora, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Pensem no seguinte, tá? O cérebro da gente ele tem uma capacidade fantástica de criar novos mecanismos de fuga ou de enfrentamento, de felicidade e de tristeza, de paz e agonia, de ódio e de amor. O cérebro da gente ele tem essa capacidade de criar essas conexões nervosas para que você obtenha maior sucesso ou maior fracasso da sua vida, tá? Então o que eu tenho que fazer? Falar com ele, entendeu? Falar com ele. Então comece a pegar o hábito de você conversar. Você já viu que tem... Você conversa sozinho, não? Alguém que conversa sozinho? Já se pegou falando sozinho? Eu converso demais. Aí. Desde criança eu tenho esse hábito, não é com só, assim, amigo imaginário, não. Eu gosto de conversar comigo mesma. Às vezes eu viajo muito, sabe? Sozinha. Às vezes canso de ouvir música, ouvir qualquer coisa, podcast. Eu converso comigo mesmo. Eu até falo assim, como teve uma época que eu tinha um trabalho que eu tinha que dirigir quase toda semana, 8 horas, 8 a 10 horas para ir, 8 a 10 horas para voltar. E nessas viagens eu ficava remoendo, repensando e conversando tudo. Eu falo que eu envelheci muitos anos, envelheci no sentido de amadurecimento. De tanto que eu conversava comigo e só tinha eu sozinha, o tempo com você mesmo, sem mais nada para fazer. É uma coisa assim que traz Fantástico. esse, né, remoer, entender, digerir, né? Remoer no sentido de digerir tudo que você passou, tudo que aconteceu, essas coisas. Sim. Mais alguém, gente? Fala sozinho aqui, não? Só nós dois mesmo? Nós estamos correndo até de avião mesmo, viu? Não, também falo muito, é normal. Normal.
Aí, é normal, também. Eu Mesmo, achei que mesmo pergunto, mesmo respondo. eu achei que a gente estava sendo outlier, mas graças a Deus nós não estamos nesse nível, não, né? Olha só, gente. Comece a fazer isso. Sabe por quê? Esse monólogo, né, da gente com a gente mesmo, a gente descobre muita coisa. E sabe de uma coisa? A gente acaba aprendendo a se suportar. Porque às vezes a gente é tão chato. Porque você tem umas conversas, às vezes tão chato. Bicho, eu converso, nossa, se eu te contar, quando eu tô no carro, então viajando sozinho, nossa, é medonho. Você passa perto de uma senhora e fala, meu Deus, faz alguma coisa com esse menino aí, porque tá afastado de Deus. O cara tá falando sozinho, tá totalmente perturbado. Faça essa experiência. Sabe por quê? Converse. E aquilo que você quiser materializar, crie as conexões necessárias nas sinapses que você precisa, nos neurotransmissores que você precisa para você chegar onde você quer. Guarda uma coisa. Se eu falar que eu sou burro, meu cérebro procura um mecanismo para que eu seja burro. Se eu falar que eu sou inteligente, que eu sou um cara legal, que eu sou bom, que eu tenho um relacionamento pessoal legal, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí, ó, quais são as piores coisas em você que você odeia? Entendeu? Pensa nisso, porque você vai começar a criar essas conexões com você mesmo. Sabe? Você vai falar para você. Igual, por exemplo, eu quero comprar um carro novo. Entendeu? Crie conexões para isso. Sabe? E aí, use o mindfulness, né? Sinta o cheiro do carro. Não tem cheiro de carro novo? Então, quando você estiver conversando, sente o cheiro, sabe? Pense na cor, no design, em todos os detalhes. Crie isso. Porque quando você criar essas conexões para você, você vai começar a perceber que aquilo que você mentaliza, você consegue chegar no final com êxito. Entendeu? Porque, gente, o que faz a diferença nessa capacidade nossa é a memória. Só que para ter memória, eu preciso criar esses mecanismos. E esses mecanismos só eu mesmo crio. Não existe nenhum psicólogo que vai criar esses mecanismos para mim, não. Ele pode me ensinar a conviver com aquela dor. Entendeu? O que para mim é terrível. Te ensinar a conviver com a dor, pelo amor de Deus, a vida inteira, cara. Né? Prefiro arrancar, que tem que jogar fora aquele negócio lá. Porque conviver é complicado. Então, assim, pense nisso. Crie essas conexões para vocês. Sabe? Aquilo que você quer. E aí começa a listar as coisas que você tem mais dificuldade, as coisas que são as nossas mazelas. Aí você vai criar diferente, conversa com você mesmo e fala, não, sei lá, por exemplo, sei lá, sou muito turrão, cabeça dura, né? Então, assim, por que eu sou cabeça dura? Não sei, não interessa também saber, mas eu posso mudar? Posso. Então, olha, eu quero ser melhor, sabe? Eu quero ser mais humano, eu não quero ser muito cabeça dura, eu quero ser resiliente, eu quero começar a entender as pessoas, olhar o lado dela, tá vendo? Eu tô conversando comigo mesmo, tô falando comigo mesmo aqui. E eu tô pensando, porque o seu. Gente, nossa, cara. Eu escrevi um livro, cara, há um tempo atrás, né, que chama Engenharia de Deus. E se a gente parar pra pensar na capacidade que o seu cérebro tem, cara, vou te falar, é assustador. Tá? É uma coisa muito doida mesmo. Então, assim, se eu começo a trabalhar essas coisas positivas, eu vou atrair coisas positivas para mim. Sabe? Então, crie mesmo. O que você quer? Tanto aquilo que eu quero, conexões novas. Sei lá, eu quero aprender mandarim. Nunca vi na vida, mas eu acho bonito lá, né? Os Xing Ling lá. Eu quero aprender mandarim. Como é que eu vou fazer aprender mandarim? Que cultura, né? Sei lá, chinesa traz de importante para mim? Então eu vou começar a criar essas conexões. Ó, que legal, né? A China desenvolve tecnologia, eu gosto de chip, sabe? Você vai criar essas conexões para você. Gente, é a melhor forma. Vai me dizer que com aquele professor que você teve mais afinidade na sua vida, você não aprendeu mais. Não é verdade? E aquele que você mais odiou, que é o cara que mais passou na sua vida, que atrapalhou você, você não lembra de nada que ele te ensinou. Por que você acha? Porque as conexões que você criou,
que fez com que você guardasse aquelas coisas positivas foi justamente o quê? O cara legal, entendeu? E eu queria, né, eu queria imitar ele, eu queria ser mais ou menos parecido com ele, porque ele é um cara legal, entendeu? E a gente acaba criando essas conexões. Funciona, certo? Então, assim, para a próxima aula, pensa nessas coisas, começa a conversar sozinho. Cuidado, tá? Cuidado em casa. Não sai por conversar sozinho. Ah, o professor falou que é para conversar sozinho. Pronto, aí acabou. Aí você vai bloquear nosso curso. Falar que nosso curso é um hospício genérico, não é mais felicidade. O cara vai falar, tá deixando todo mundo doido. Não, não é isso não. Tá? Mas cria essas conexões com você mesmo. E aí você vai ver o quanto a gente é chato, cara. Meu Deus do céu, é medonho. Quando você começa a conversar um trem, rapaz, aqui, aí a gente é tendencioso também, lógico, né? Você não vai dar o seu cérebro não vai dar o braço por si, né? Aí você fica assim, pô, mas eu queria entender por que isso aqui não é assim, sabe? Nossa, aí você começa a criar conexões e fala, não, mas como eu sou chato, hein? Eu sou chato mesmo. E aí você começa a entender a importância de você, né? Suportar você mesmo. É o primeiro passo já. Um passo bem interessante, tá? Então, para a próxima aula, cria essas conexões, começa a pensar nisso, né? Mais um adendozinho aí, ó, que é mais uma escadinha que a gente sobe aí para obter êxito aí no final do curso, tá bom? Gente, alguma Beleza. dúvida? Tranquilo. Questionamentos? Não? Bom, gente, então é isso. Deixa eu ver se nem sei se está gravando, mas aqui depois que parou. Ah, tá gravando.